Boa tarde, pessoal. Hoje é 5h05, 11 de março de 2021. Estamos aqui para o nosso terceiro encontro de estudos humanistas, na nossa jornada iniciada pelo estudo do Heidegger. Tivemos 2 encontros bem fascinantes, pelo menos eu achei o encontro, né? Acho que o nosso encontro está sendo fascinante, isso é muito bom. E hoje a gente vai ter a retomada da leitura da semana passada, que foi tão fascinante que a gente acabou transferindo um material para hoje, né, que é o material da Camila. E quando o Márcio chegar, aquele que tem a planilha, né, a gente vê como é que está a ordem das coisas. Professor, hoje eu acho que o Márcio não consegue vir hoje. Ah, tá. Pelo Então, que ele falou. não tinha Quer que sabido. eu abra? Se puder dar uma olhada na planilha para a gente dar uma atualizada dos facilitadores, vai ter os nossos minutinhos aqui de sintonia, né? Tem sempre o comecinho mais administrativo aqui. Enquanto isso eu vou... Quem chegou agora, eu estava com o meu notebook travado, destravei. Eu também estou chegando na sala. Deixa eu abrir meu arquivo aqui, dos meus estudos. A gente estudar junto. É tão bom estudar junto, né? Filosofia junta é muito, muito bacana. Deixa eu abrir a minha tela, enquanto isso a Camila está checando a facilitação para a gente atualizar os dados, né? Eu compartilhei o documento tá. aqui no... Como é que está a nossa programação, gente? Hoje a gente teria Ederson e Camila, Ederson. Né? Sim. Tá, era isso que eu tinha perguntado. Então, na ordem, a gente vê a Camila, que é o parágrafo 5 e 6, é isso, Camila? E se houver tempo, a gente vê o Ederson, que é 7 e 8, Ederson, por acaso, né? Exatamente, professor. Então tá, então a gente tem esse horizonte. Eu também queria dar um informe, gente, as pessoas têm perguntado, ainda bem, né? Muito fascínio, né? Tem várias pessoas que estão aqui como ouvintes. O que aconteceu? Né? Esse projeto de extensão tinha 100 vagas, já é uma expansão do ano passado, que era um projeto piloto com 50, né? Então a gente está indo num cuidado, né, para a gente dar conta desse processo. Para vocês terem uma ideia, a gente começou a montar esse projeto em agosto. A gente está aqui nessa espontaneidade, teve um trabalho de fundo, né? O encontro propriamente uma ponta do iceberg. E várias pessoas que estão como ouvintes estão perguntando se tem direito à certificação. A certificação é uma questão do sistema, tá, gente? Tá? As pessoas que se inscreveram automaticamente, se tiverem 75%, irão em setembro receber nos seus e-mails a certificação. É algo institucional que eu não tenho controle, não é Fernando, tá? É algo assim, pessoal da Câmara de Extensão. Assim, isso não me impede, em setembro, não é uma promessa, tá? Eu poderei, em setembro, diante dos ouvintes, enviar uma lista de ouvintes para a Câmara de Extensão e ver se eles conseguem incluir. Eu poderei, eu não estou nem me comprometendo a enviar a lista de ouvintes, porque eu não sei o que vai acontecer no nosso país, gente. Entendeu? A gente está numa realidade que a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. 2.500 mortos. É isso, gente? 2.000 mortos por semana, enfim. Eu não sei o que vai acontecer na universidade pública em setembro, tá? Mas eu poderei, então poderei não é um dever, nem é um compromisso. Eu poderei enviar para os que estiverem com 75% de presença, com a lista de presença, com o nome da pessoa, os ouvintes que manifestaram um interesse maior, a gente solicitou que enviassem por e-mail encontrohumanismo@gmail.com o interesse, eles estão na lista de presença. Se alguém ainda não enviou, Camila, coloca aí no chat, por favor, encontrohumanismo@gmail.com. A gente está no nosso terceiro encontro, a gente pode ter uma margem de compreensão, né? Enfim, encontro humanista. Se a gente não for humanista, não tem sentido, né?
Enfim. Então, se algum dos ouvintes ainda não enviou o nome para preencher com os dados, né? Camila me orienta aí quais são os dados que precisa ter para estar na lista, tá? É CPF, é o nome completo. A gente vai colocar, estaremos atentos para ter 75% de presença, tá? Levando-se em conta que já foram 2 encontros, teve gente que já esteve informalmente no encontro passado, mas quero deixar gravado. Eu não, o compromisso da Câmara de Extensão é com 100 inscritos. Não é, Fernando? Eu sou um servidor público federal, tá? A Câmara de Extensão da Unifesp tem compromisso com 100 inscritos. Temos em torno de 15 a 20 ouvintes que são muito bem-vindos enquanto ouvintes, tá? Eu poderei, se houver condições institucionais, enviar uma lista para a Câmara de Extensão para incluir o nome de vocês em setembro, se tiverem 75% de presença, se eu tiver condições institucionais para isso, tá bom? Não é um comprometimento, tá bom? Eu poderei, dependendo da situação institucional, enviar a lista dos ouvintes que tiveram 75% de presente para que a Câmara de Extensão aprecie. Entendeu? Porque o projeto apresentado e aprovado na Câmara de Extensão era de 100 inscritos. Entendeu? Então, assim, não é... Entendeu? A categoria de ouvinte, nós, enquanto coletivo, estamos abrindo o coração para quem não conseguiu se inscrever a tempo, tá? Eu acho que o importante é o encontro, tá? Então, Professor, posso só fazer um comentário? diga. Tem algumas pessoas que elas estão preenchendo o formulário, só que elas não estão como ouvintes, elas não mandaram o e-mail pro e-mail, né? Então, Pedindo para ser ouvinte. Então, eu só queria reforçar isso mesmo que o senhor disse. Então, gente, só vai ser ouvinte quem mandar o interesse encontrohumanismo@gmail.com, tá? Quem tá inscrito aí, fica tranquilo, que já está institucionalmente reconhecido. Não sou eu que dou certificado, quem dá certificado é a Câmara de Extensão da Universidade Federal de São Paulo, tá? Entendeu? Não tem nada pessoal aqui, espaço público, impessoal. O pessoal é o humanismo que a gente troca, mas, assim, do ponto de vista institucional, tem um registro que não é comigo, tá? Última vez repetindo, tá? Ouvintes, mandem para encontrohumanismo@gmail.com. Estamos com essa margem de tolerância ainda vigente, porque depois que chegar quando comprometer muito a presença, aí já não dá mais. Mas eu poderei, não estou me comprometendo, eu poderei, dependendo da condição institucional, enviar os ouvintes que tiverem 75% no mês de setembro, tá? Para ver o que a Câmara de Extensão vai dar como resposta. Não precisa, gente, nem perguntar, nem para mim, nem para o encontrohumanismo@gmail.com a resposta. Se a Câmara aprovar, vocês irão receber o e-mail, no e-mail de vocês, a certificação, tá? Isso estou falando para os ouvintes, tá? Mas eu poderei, não estou me comprometendo, porque não depende de mim, tá? Isso é um bom sinal saber que tem mais inscrições, que quem sabe, se houver condições até do e-mail, que a Unifesp comprou o Google Meet para 250 vagas até o fim do ano. Pode ser que isso feche, entendeu? Volte a ter 50 vagas, tá? Então, tem trilhões de detalhes dos bastidores que não dependem de mim, tá? Eu poderei enviar uma lista, mas não é nem uma promessa minha e nem é uma demanda institucional da Unifesp, tá? Porque a Unifesp está comprometida com os 100 inscritos, tá? Tudo bem? Então é isso, tá? Em resposta a vários e-mails e WhatsApp que a gente recebeu durante essa semana, tá? Temos um horizonte, mas não é nem promessa, nem minha, nem da instituição, muito menos minha. Tá? Então tá, mas estamos juntos, tá bom? Isso aqui é importante. Então agora, depois no final a gente pode retomar. Vocês querem começar com os temas que a gente ficou da semana para dar um aquecimento? Antes de entrar a Camila, com a preparação que ela fez. A gente levou alguns temas para a gente pensar. Quem pode me rememorar, por gentileza? Tinha o da morte para a vida, que até a gente trabalhou, mas tinham outros, né, que surgiram, né? As ideias, né, para a gente pensar. Tem uma que eu propus no primeiro encontro, que é criar e elaborar angústias, né, gente? Uma forma da gente pensar que não existe processo criativo
sem angústia. Tudo na vida é parto, né? Tudo na vida é uma fertilidade, é parir, né? E o parir é angustiante, né? Independente do gênero da pessoa. Existe uma postura existencial. O lançamento é angustiante. Né? Isso não quer dizer que seja ruim, gente. É que a gente é educado a demonizar os afetos. Né? Que bom que a gente está criando. Que bom que a gente cria encontro. Que bom que a gente se supera. Todo dia que você levanta da sua cama, a uma certa hora do dia, a vida está te movendo para constituir sentido. A angústia estrutural, mesmo que não sejam grandes projetos, é você levantar da cama e vem uma interrogação: o que eu vou fazer da minha vida hoje? Entendeu? Isso é a estrutura angustiante e criativa da existência. A gente abre a cama toda quinta-feira às 17 horas e a gente diz: o que a gente vai fazer? E a gente se encontra. E a gente se move. Né? Então entendam isso. Só antes da gente mergulhar nesse universo humanista, nos próximos 15 dias eu não estarei presencial aqui, o grupo é um coletivo, a monitoria vai estar facilitando para todos vocês. Eu vou estar em férias, revendo família, depois de 1 ano que eu tomei a vacina. Meu pai morreu no dia 24 de março, desde o dia 30 de março eu não vejo a minha família. Então eu vou estar resolvendo, reatualizando afetos, resolvendo questões familiares, tá, gente? Os meus 15 dias de férias, tá bom? Então, o encontro é nosso. Eu vou estar depois como ouvinte no YouTube, tá bom? Eu vou mandar um recadinho para vocês, tá bom? No WhatsApp. Mais uma questão. Pessoal do ano passado, que ainda não se inscreveu no WhatsApp 2021, por gentileza, vamos convivendo com os 2 WhatsApps e se inscrevam no 2021 também, tá? Eu sei que tem um ninho todo carinhoso do WhatsApp 2020, mas Camila, passa a referência do WhatsApp em 2021, porque tem algumas demandas específicas de 2021, né? E aí a gente vai ter, como eu, vocês vão ter 2 grupos de afeto, 2020 e 2021, tá? Não excluir ninguém, não, tá? Abrir o coração, tá bom? A Camila vai passar a instrução. A Camila acabou de passar, tá? Do encontro 2021, tá bom? Para a gente compartilhar as experiências. Alguém quer falar das angústias criativas, do criar e elaborar angústia? Não tem, acho que é o Rubem Alves, que fala que ostra feliz não faz pérola? Acho que é Rubem Alves. Sim. Tem um atrito, né? A luz, o positivo e negativo da luz para acender precisa de atrito, né? Positivo e negativo, né? Isso é estrutural, gente, não precisem patologizar, não é depressão. Depressão é outra coisa. É angústia criativa. Eu parto da hipótese que 80% das coisas que a gente chama de depressão é angústia criativa. 80%. Tá? Reflitam, façam a tarefa de casa, gente. Olhem, tanta coisa que às vezes é um pouquinho de colo, a gente precisa dar colo. Precisa se acolher, dar carinho, para que aquele fundo de poço se desabroche em criatividade. Pense muitas vezes a gente, por estímulo da indústria farmacêutica, a gente não patologizou a nossa angústia criativa para tomar o nosso remedinho. Eu não tomo esse remedinho não, tá, gente? Tá? Pergunta se o nome do remedinho, o nome do amém do médico, você não patologizou a sua angústia. Aí perdeu a criatividade, né? Virou doença, né? Pensem com carinho a respeito. Mais alguém quer comentar? Senão a gente já vai para a Camila. Né? A nossa... Eu acho sim, Fernando. Eu, toda vez que vou, pelo menos, apresentar aqui e falar, eu sinto um pouco de angústia, sim. Faz parte mesmo do processo criativo, mas acho que depois que meu jeito de falar, de apresentar também, eu monto meus slides aí, fico satisfeito com o resultado. Apesar que eu não apresentei ainda, mas acho que vai dar tudo certo. Gente, eu agradeço cada segundo que eu estou com vocês. Acho que a gente tem criado essa egrégora recíproca, né? Já faz mais de ano que a gente se encontra espontaneamente, porque a gente quer, né? O que a gente escolheu. Certo?
Gente, estou com vocês. Percebe, já vai desabrochando a energia do encontro, né? A gente deixa a nossa frequência comum fora, né? Já vai criando uma outra frequência. Com vocês, a facilitação magistral da Camila. Se houver tempo, a gente faz a do Ederson também, tá? Com você. Camila, é com você. É conosco contigo, né? Não é com você. É conosco, né? É conosco. Com certeza. Gente, vocês estão me escutando bem? Sim? Eu só queria dar uns recadinhos antes de eu começar mesmo, que se eu ficar travando, vocês me avisem, porque aí eu vou trocar minha internet aqui. Por enquanto, ela parece que está colaborando. Mas se eu travar, vocês podem me avisar, tá bom? Que aí eu vou trocar aqui. E a segunda coisa é que, bom, hoje foi um dia meio complicado, eu recebi umas notícias um pouco difíceis, assim, de pessoas próximas, então eu tô meio um pouquinho fora do ar, assim, mas eu espero que eu possa passar da melhor forma. Eu estava muito animada para apresentar na semana passada, então eu espero que eu ainda possa, né, conseguir compartilhar com vocês esse afeto, mesmo no meio dessas questões turbulentas, né? A princípio, assim, eu acho que faz muito sentido o que eu vou dizer agora com o que a gente estava falando sobre as angústias, né? E principalmente com o que o Ederson falou sobre apresentar, que gera uma angústia. Eu sempre senti muito isso, mas de uma forma muito forte, assim. Eu tinha na cabeça essa ideia que eu acho que é uma ideia que muita gente compartilha também, de que é melhor você só abrir a boca se você for um especialista, se você souber, tipo, falar de forma fenomenal sobre o assunto, né? E, e aí eu acho que foi disso também o meu receio de apresentar sobre um autor que é tão complexo, né? Sobre Heidegger. Mas eu acho que desde o ano passado eu tenho desconstruído isso de pouquinho em pouquinho, principalmente com a experiência que eu tenho aqui no grupo, né? É um ambiente em que me acolhe muito, eu me sinto muito, muito bem, né, de compartilhar meus pensamentos, minhas visões aqui no grupo desde o ano passado, então é algo que está me ajudando nesse processo, né? E além disso, eu passei a pensar muito sobre essa questão relacionado a um modo de viver na perspectiva fenomenológica, né? Que parece essa ideia de que eu só posso falar se eu tiver total, né, domínio sobre o assunto, parece meio absurda, né, essa perspectiva, né? Porque se ela fala de falar sobre uma experiência, como ela se mostra, descrição do vivido, né? Eu não vou poder dizer nunca, mesmo se eu for PhD sobre o assunto, eu nunca vou poder falar 100% do que Heidegger quis dizer e da vivência que Heidegger teve enquanto escrevia o seu livro, né? O que eu posso falar é sobre aquilo que eu vivenciei lendo. Então, eu escolhi esse caminho de compartilhar com vocês alguns tópicos que me tocaram muito, né? E que me fizeram pensar em questões. Então, aí, né, deixei de lado a rigidez, que é uma coisa que a gente já vem comentando, né? Inclusive, no prefácio se falava bastante disso. E como foi falado também já, as categorias elas não abarcam o todo, né, vivido. Então, essa é a minha luta diária, principalmente dentro da universidade, para tentar me livrar disso pouquinho em pouquinho, né? E assim poder realmente contar mais da minha experiência de forma mais plena, né? Eu não falei, mas eu estudo psicologia na Unifesp. Eu tô agora indo para o 4º ano, né? Então, eu acho que eu nem me apresentei. Eu comecei muito afobada. Mas o meu nome acho que vocês já conhecem porque o Fernando me apresentou como monitora, né? Então,
Basicamente isso. Eu sou monitora do encontro, fui monitora com o Fernando também no semestre passado de humanismo e acho que vou continuar aí na minha jornada na faculdade com o Fernando. E aí, voltando no que eu estava falando, né, sobre as categorias que não vão, não vão definir, né, não vão conseguir trazer tudo todo vivido, eu também me voltei um pouco para o prefácio, enquanto eu estava pensando em como eu queria apresentar, né, esses parágrafos, que ele fala que a Dazá, então, né, a presença, ela vai nos mostrar um caminho para entender o ser. E me parece que esse é um caminho muito interessante, né? Um caminho muito grande, muito rico para a gente tomar. E aí ele também traz, eu vou só abrir aqui, que eu fiz as minhas anotações no livro. Ele traz essa questão de que a design é a indicação da experiência, onde compreender não diz agarrar a realidade como esquemas já dados, mas deixar-se tomar pelo que faz a compreensão buscar compreender. Então, me parece que isso fez muito sentido com o que eu estava pensando, porque se a design, e que é esse caminho que me parece interessante, né, é um movimento em que não se prende ao que já foi dado, então não faz sentido eu me prender a esse medo de, de exatidão, né, dessas questões que eu falei. Então, essa foi um pouco de uma introdução do que eu senti, né, quando eu comecei a preparar a minha facilitação. E aí, no final do parágrafo 4, eu tive algumas reflexões e acabei percebendo que as reflexões que eu tive conversavam muito com as reflexões do começo do parágrafo 5, né? Então, no começo do parágrafo 5, ele vai falar um pouco sobre o modo adequado, né, de se aproximar do ente, então como chegar nesse ente que é importante, né, para se estudar o sentido do ser, e também fala de como a presença ela se tornará acessível e deverá ser interpretada. Eu também pensei um pouco sobre como o desenvolvimento e o trabalho, né, em cima da questão da presença, o que isso geraria, né? Mas essas duas primeiras reflexões é como o quinto parágrafo começa, né? Então, a partir disso, eu vou fazer alguns apontamentos, como eu disse, que mais me chamaram a atenção ou que me fizeram pensar em alguma coisa, né? Logo no começo do parágrafo, ele fala sobre como a presença vai compreender seu próprio ser a partir das relações com os entes e com o mundo. E isso me lembrou muito a questão da terapia, né? Porque eu sinto como se na terapia, na minha vivência, assim, eu me entendesse a partir daquilo que os acontecimentos externos, né? Então, a partir dos acontecimentos externos, me parece que a gente olha para o interno. Então, já nessas primeiras colocações, me fez pensar, me fez ter essa reflexão. Aí, prosseguindo, né, ele fala um pouco sobre a presença, ter uma variedade muito grande de interpretações, né, e diferentes apreensões, e aí ele coloca a questão da antropologia, da ética, da política. Acho que é interessante quando a gente caminha na interpretação dessa presença, a gente olhar para todas essas vertentes, né? E aí coloca que uma analítica da presença constitui o primeiro desafio
o questionamento da questão do ser, né? Coloca muito essa questão de que a presença ela não pode ser delimitada, né? Coloca que é preciso que atente à forma como esse acesso, né, à interpretação vai ser escolhida, porque tem que ser um acesso que mostre que esse cliente possa se mostrar em si mesmo e por si mesmo, né? Então, eu achei muito interessante esse parágrafo. Ele continua falando que tem que se... então, não se pode extrair estruturas ocasionais e acidentais, mas sim estruturas essenciais, né? E coloca aqui estruturas essenciais, elas se mantêm ontologicamente determinantes em todo modo de ser da presença fática. E aí também prossegue falando em que a presença, a análise da presença, ela sempre vai ser incompleta e, além disso, provisória. E por que ele coloca como provisória, né? Ele coloca como provisória porque, a partir da presença, libera um horizonte. Então, compete à presença liberar esse horizonte. E, por isso, ele coloca como provisória. E esse horizonte, ele logo depois traz como sendo o horizonte do tempo, né? E coloca a presença como temporalidade e traz o tempo como esse horizonte onde a presença em geral compreende e interpreta implicitamente o ser. Então, ele coloca essa questão temporal muito forte, né, nesse capítulo, e traz também que antes de chegar na questão do ser, né, é preciso pensar na questão da temporalidade. Então, com essa exposição da problemática da temporalidade, que vai se dar uma resposta concreta à questão sobre o sentido do ser. E aí me pareceu me veio muito na cabeça essa alegoria de que em cada um desses parágrafos até agora, Heidegger vai montando as peças em si e depois juntando as peças para seguir um caminho. Então, me parece que primeiro tem que ter essa questão de montar e refletir sobre a questão da temporalidade, para depois a gente prosseguir para uma próxima reflexão, que assim por diante a gente caminha em relação ao questionamento principal, né? E aí, então ele termina o parágrafo 5, né, colocando que uma investigação ontológica concreta há de começar dentro do limite liberado pelo tempo, com uma investigação sobre o sentido do ser. E termina falando também que essa condução da investigação, né, e as respostas que vão sendo colocadas nesse caminhar, só vão ser boas, entre aspas, né, foi uma palavra que eu coloquei para o meu entendimento, se for colocado, se for olhado para aquilo que a gente já tem sobre a ontologia. E aí é justamente assim que ele puxa o gancho para o 6º parágrafo, que justamente vai falar sobre essa destruição da história da ontologia, né? Então ele fala sobre que o ser da presença tem sentido na temporalidade e que, por sua vez, a temporalidade é condição da possibilidade da historicidade, né? Então ele vai olhar para essa historicidade no 6º parágrafo. Então ele coloca que, de certa forma, a presença ela se compreende a si mesma de imediato a partir da tradição. Eu entendo, então, que a presença ela
se compreende a partir daquilo que já foi colocado sobre si anteriormente, né? E aí essa compreensão, baseada na tradição, vai então abrir e regular as possibilidades do seu ser, né? E aqui ele traz essa importância de considerar aquilo que já foi colocado, né? Então, olhar para a história. E aí me parece muito interessante essa questão que ele coloca da fluidez, né? Em vez de uma separação rígida entre passado, presente e futuro. Porque tudo isso vai compor, né, o ser, a presença. E aí me faz lembrar também, de novo, dessa questão, até que eu citei no começo, sobre a categorização, né? E como que ele vai reafirmando isso de formas diferentes ao longo da escrita dele. Então, essa separação rígida seria uma forma de categorização, e é uma coisa que não tá em... não faz jus à ideia que ele traz de presença. Então, ele vai falar que a elaboração da questão do ser deve se orientar e se determinar pelos fatos históricos, né? Então, ele diz que somente se apropriando positivamente do passado é que ela pode entrar na posse integral das possibilidades mais próprias de seu questionamento. Então, para se questionar é preciso ter essa apropriação do passado. E aí ele traz uma questão que a princípio eu fiquei um pouco confusa, porque anteriormente ele fala que de certo modo a presença se compreende a si mesma de imediato a partir da tradição, né? E aí agora ele traz que a tradição ela vai retirar a capacidade da presença se guiar por si mesma, de questionar e escolher por si mesma. E aí, a princípio, parece um pouco contraditório, um pouco confuso, mas aí eu entendo que precisa ser apropriado, né, essa questão do passado, mas não numa forma limitante, né? Uma forma em que realmente abra a possibilidade para o que a presença vai vir a ser, né? Aí, a partir dessa questão da tradição, ele fala um pouco sobre questões muito objetivas, né? Então, ele traz que a presença já não é capaz de compreender as condições mais elementares que possibilitam o retorno positivo ao passado no sentido da sua apropriação objetiva, com essa interpretação muito objetiva, né? E aí ele volta a essa questão, e talvez reafirme essa questão, falando um pouco sobre Hegel. Ele traz essa questão. Então, ele fala sobre uma tradição petrificada, né? Então, que é preciso abalar essa rigidez. E aí que ele entende, assim, essa questão da destruição da ontologia que ele coloca como questão principal desse parágrafo. Ele diz que a destruição não tem um sentido negativo de arrasar a tradição ontológica, então é a partir daí que eu entendo que a questão de não se deixar limitar, né, pela tradição não significa negar a tradição, né? Então, ele coloca ao contrário, ela deve definir e circunscrever a tradição em suas possibilidades positivas. E isso quer sempre dizer em seus limites, tais como o fato se dão na colocação do questionamento e na delimitação. Então, ele coloca uma forma de olhar para as tradições com uma visão dos problemas que existem hoje, né?
E aí ele coloca que Kant foi o primeiro e único a dar um passo no caminho da investigação, né, para a dimensão da temporalidade, e coloca também que duas coisas impediram Kant. Então, Kant fracassou na tentativa, né, de adentrar a problemática da temporalidade, e ele coloca duas coisas como as questões que o impediram. Então, em primeiro lugar, ele coloca a falta da questão do ser e, em íntima conexão com isso, a falta de uma ontologia explícita da presença. Ou, em terminologia kantiana, falta de uma analítica prévia da estrutura que integram a subjetividade do sujeito. E aí ele coloca que Kant aceita dogmaticamente a posição de Descartes. Então, me parece que aqui ele coloca como se Kant não tivesse feito essa desconstrução que ele traz. Mas aí foi mais uma especulação do que realmente algo concreto. E aí ele discorre um pouco sobre a questão de Descartes, né? E coloca também, em um determinado momento, a seguinte frase: todo conhecedor da Idade Média percebe que Descartes depende da escolástica medieval. Então, eu vou admitir que eu tive um pouco de dificuldade para entender essas últimas partes, mas, assim, o que realmente me parece dizer aqui é que, assim como Kant, me parece que Heidegger coloca que Descartes também teve uma certa limitação nessa questão da tradição. E aí, ele coloca que a problemática da ontologia grega, bem como toda ontologia, deve ser orientada pela presença. E a presença, isso é, o ser do homem, né? O ser vivo, cujo modo de ser é essencialmente determinado pela possibilidade de falar. E aí eu vou fechar falando que ele termina dizendo que a questão do ser só recebe uma concretização verdadeira quando se fizer essa destruição da tradição ontológica. Que nem eu falei, essas últimas páginas eu fiquei um pouco confusa, foi muita informação, eu não tenho problema em admitir isso, foi bastante informação, porque ele traz muitos filósofos, né? Mas me parece que o que ele coloca, principalmente nesse último parágrafo, é a questão de que a tradição pode limitar, mas mesmo assim isso não diz que se deve renegá-la, ao contrário, né? Se deve olhar para ela, se apropriar dela, mas não deixar que seja limitante, né? Nessa questão de só olhar para o passado e não olhar para o passado se apropriando também do presente. Então, acho que foi mais ou menos isso. Eu não estou querendo justificar, não, mas é que eu estou realmente um pouco nervosa aí com essas coisas que aconteceram, mas espero que não tenha ficado muito confuso, que eu tenha conseguido passar alguma coisa. Qualquer coisa, se eu tiver passado qualquer coisa, eu já vou ficar feliz, porque hoje realmente foi um pouco complicado. Obrigado, Camila. Lembrando que a Camila é uma facilitadora do encontro. O encontro é a presença de todos nós num coletivo só, né? Então, gente, alguém quer compartilhar alguma coisa? Antes que eu, como sociedade, eu mostre meu olhar. Entendeu? Sou ansioso. O espaço da partilha é um espaço onde a gente pode compartilhar as nossas ideias, gente. É um espaço muito privilegiado. Ao mesmo tempo, muito descontraído também, né? Porque é encontro. Não é sala de aula, não é tese, é encontro. Quem quer compartilhar o sentido, gente? Imagina toda semana a gente poder compartilhar o sentido. Oi, Tati! A Tati já fez assim. Quem quiser ir falando, levanta a mãozinha do Google, mas ela já levantou assim. Então, começamos com a Tati. Camila, você foi ótima, porque realmente é sempre muita informação e a gente pensa um monte de coisa ao mesmo tempo e o cérebro que nem um louco querendo fazer sentido com tudo, né, que a gente tem de informação, de vida. Então, mas é uma delícia isso aqui.
Sabe o que eu queria compartilhar, que eu achei muito interessante, fechando, não sei se fecha, para mim acho que fecha, mas com essa questão da desconstrução ou da destruição da tradição, porque ele coloca assim, e eu vou colocar com as minhas palavras, eu já estou meio perdida no livro, que eu sublinho tanto que não dá, já me perco. Mas ele coloca assim que o Dasein, né, a presença, na verdade, ela se compreende no seu próprio ser a partir daquele ente com quem ela se relaciona e se comporta. Isso de modo, acho que, me corrija, Fernando, de modo pré-ontológico, ela já entrou no mundo, já caiu ali naquela brincadeira de vamos viver sendo, né? Já carrega toda aquela tradição, que eu acho que é aí que ele está pegando, e a pessoa, o Dasein, ele, na verdade, ele se compreende num primeiro momento à luz daquilo que ele vê. E aí, por isso que ele fala, bom, se a gente for entrar mesmo nessa historinha de descobrir a questão do ser, e aí a gente vai começar perguntando quem é esse que pergunta sobre a questão do ser, né? Que é se aproximar daquele que pergunta, eu acho que não dá para entrar muito nessa tradição, eu acho que a gente tem que ir por outros caminhos. E aí que ele está falando da desconstrução, desculpa, da destruição da tradição, que ele coloca. Olha que interessante, onticamente a presença é o que está mais próximo de si mesma, beleza, onticamente, é o ser que nos toca, nós somos o único ser que consegue ser tocado, né? Mas, desculpa, falei ao contrário. Onticamente, a presença é o que está mais próximo de si mesma. Ontologicamente, é o que está mais distante. Porque eu acho que essa tradição toda é como se fosse uma cortina que atrapalha, né? São tantas camadas que aí, para chegar de fato naquele que questiona a questão do ser, eu acho que tem que descascar essa cebola aí. Nas minhas palavras, acho que é mais ou menos assim que eu entendi, me ajudem. E aí, gente, vamos compor com a Tati, essa fala maravilhosa dela. Alguém quer comentar, Tati? Senão o Ederson está na fila. Eu levantei a mãozinha, mas eu vou falar por último, gente. Estou muito ansioso, tenho que trabalhar a minha ansiedade. A Priscila, eu acho que também tinha levantado a mão, só que ela não levantou ali no aplicativo, ela levantou só na câmera. Ah, tá. Ela levantou bem no começo. Ah, Priscila, pode ser, Ederson, você é um gentleman. Priscila, por favor. Pode falar. Não, é que o que eu ia falar, eu não sei se vai complementar a Tatiana, é que eu queria muito dizer para a Camila que ela foi um bálsamo muito grande hoje para mim. Eu não sou psicóloga, eu não estudo isso, eu sou formada em teoria literária, eu sou da área de letras. E faz 2 semanas, Camila, que eu tento falar aqui e eu fico com vergonha, porque eu não sei se o que eu vou dizer vai fazer sentido, tem a ver, não tem a ver. Todos vocês conversaram de luto, e eu sempre ficava me remetendo, assim, intermitências da morte do José Saramago. E eu quis fazer tantas inferências e fiquei com vergonha, Camila. E você colocou assim, ó, o Dasein não se prende ao que já foi dado. Não faz sentido o medo da exatidão. E você não tem noção do que você fez comigo. Eu estou abrindo o meu microfone e conversando com você. Olha só, ó. Gratidão, lindeza. Você não tem noção, viu? É isso. Queremos Saramago e Priscila. Saramago e aí, Camila, eu tenho uma frase para você. Você estava falando eu queria uma facilitação que a Priscila relacionasse Heidegger com a literatura. E aí, Camila, você estava falando do conhecimento, da busca do conhecimento, né? Então, já que eu usei Saramago, ele tem uma frase, eu estudo muito Saramago, e ele coloca que o conhecimento une cada um consigo mesmo, e todos com todos. Então, você foi um bálsamo, Camila, muito obrigado. Você abriu esse prelúdio para eu falar aqui. Viu? Ai, que bom, eu fico muito feliz ouvindo isso, de verdade, de coração. Eu tô até emocionada. De verdade, gente.
Muito bom estar aqui com vocês, como sempre. Comecei minha apresentação falando isso e termino reafirmando isso, que é muito bom. Eu aprendo muito e muito mais do que só, né? Não diminuindo, mas muito mais do que a questão do livro e tal. Eu aprendo realmente vivendo com vocês. É mais ou menos isso. E Daniela, respondendo a você, eu posso sim ser uma facilitadora. Quando vocês conversaram da morte, nossa, gente, vocês não têm noção como dava para ter sido trabalhado dentro de intermitências da morte. Eu não sei se vocês conhecem, se já leram, etc. Mas dava para ter feito essa conexão do Heidegger com o Saramago. Mas aí eu fiquei com muita vergonha e fiquei quieta. Não dava, ainda dá, não dá, Fernando. Podemos. Eu vou olhar a listinha de vocês e agora, com muito prazer, por conta da Camila, eu quero ser uma facilitadora também. Que ótimo, seja bem-vinda, Pri. Obrigado pelo acolhimento. Obrigado por você nos acolher, tá, Pri? Ederson. Muito bom. Você queria, não sei se vai compor com a Tati, mas eu acho que o jeito que o Heidegger encontrou de resolver essa questão ontológica aí, talvez seja, depois de ter estudado com o Husserl, foi a fenomenologia, né? Pelo menos eu acho que ele quer passar isso nos próximos capítulos que eu vou apresentar. Então, foi estudando fenomenologia para entender os fenômenos que aparecem, aí tentando mudar um pouco a filosofia antiga dos gregos, né? É só isso. O que eu acho precioso nesse grupo, que a gente vai, em conjunto, a gente vai vendo o relevo do Heidegger, né? Tem um encadeamento a cada parágrafo, né? Tem uma consistência, que se a gente lê sozinho, às vezes a gente perde, né? Obrigado pela parte, tá, Ederson? Guilherme? Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar algo que vai parecer muito nada a ver, mas que para mim explicita muito a questão da tradição em Heidegger, porque aconteceu comigo recentemente. Eu comprei uma cama. Eu deixei essa cama na sala porque eu fiquei com preguiça de levar para o meu quarto. Vocês já pararam para pensar o quão estranho é uma cama na sala? Parece que a cama não pertence à sala. Ela pode ficar na sala se ela estiver ali. Mas a história da cama, ela pertence no quarto. Uma cama fora do quarto não parece um lugar de dormir. Parece um objeto que não deveria estar ali. Onticamente, na nossa tradição, cama pertence ao quarto. Mas ela não está ali por uma concretude factual. Ela está ali porque a maneira da cama estar é sempre estar no quarto. E ela não estar no quarto é muito estranho, apesar disso ser uma possibilidade. Para mim, isso é a questão radical que o Heidegger aponta. Nós fazemos as coisas da maneira como elas sempre foram feitas. E se isso mudar, vai continuar sendo a maneira como as coisas sempre foram feitas. Eu trouxe minha cama pro quarto, porque tá muito estranho. Eu acho que a gente está sempre de encontro, né, com as estranhezas. Cabe a nós estar aberto para receber, né? Nesse caso é só uma cama, né? Mas também tem a questão do ser humano, né? Que às vezes a gente chega de encontro com coisas que nós não estamos acostumados, né? Percebam, gente, uma coisa que a gente precisa perceber, que é possível perceber, é que a leitura dos parágrafos não é a gente ter um acesso objetivo ao que está escrito no parágrafo. Tem sempre a intersubjetividade, né? A intersubjetividade, nossa, com o Heidegger que está escrito lá, né? A presença do Heidegger no texto, entendeu? Então pode ver como o Guilherme compõe, né, ricamente, a partir do olhar dele, o Enzo, né, o Ederson, a Camila, né? É sempre um encontro, né, gente? Obviamente a gente pode, às vezes, escolher um parágrafo que tenha mais a ver com alguma temática nossa, mas é sempre inter-relação, né?
O livro também tem uma vida, né? Tem uma memória viva, né? Tem umas falas maravilhosas aqui, gente. Eu como DJ aqui do pedaço, sou DJ aqui, né? Deixa eu ver aqui. Tem muitas congratulações com a Camila. Deixa eu ver. E aí, incrível, obrigada. Lisa, eu vou pegar umas que tem algum texto, né? Camila, foi incrível, muito obrigado por estar aqui conosco, mesmo no momento de angústia. O que seria de nós sem esse espaço de compartilhar? Sinta-se muito acolhida. A Letícia colocou, complementa a fala da Camila, entre um pouco o que Heidegger fala sobre a decadência, porque somos no mundo primeiramente impessoal. Depois precisamos buscar o pessoal. Aí precisamos quebrar um pouco essa tradição ontológica. Os agradecimentos eu vou pular. Camila fez sucesso, está cheia de fãs. Fã-clube da Camila, sim. Vamos abrir no Instagram. Fãs da Camila. Muito querida. Eu coloquei uma observação, a questão da tradição, o berço, a maneira de nascer, o lugar, o tipo de parto, o contexto histórico, gente. A nossa carne ontológica, né, gente? Pensa bem. 9 meses de gestação já situado historicamente, já situado num contexto afetivo, num contexto de um certo tipo de presença, um certo tipo de subjetividade, né? E a gente depois é lançado, assim, né, nesse impacto energético, né, com o mundo, né? A Letícia colocou um texto muito bonito aqui, sobre tradição. Eu não sou quem sou porque já nasci assim, mas eu vou coletando na relação com os outros a possibilidade de ser quem eu sou. Coletando, né? Que palavra maravilhosa, né? Para a gente entender essa troca, né? Arendt diz que o outro é testemunha de mim, ele me dá testemunhas de quem eu sou, através do testemunho do outro, que eu primeiro tenho a percepção de que eu existo, o olhar do outro oferece a minha realidade, mas o olhar do outro me constitui naquilo que eu sou, né? Isso me lembra muito Entre Quatro Paredes do Sartre, né? Que a pessoa, um lugar sem espelhos, onde a gente só se enxergava pelo reflexo na retina do outro, né? Entendeu? Então é esse espaço, né? Esse espaço, o olhar como um gesto constitutivo da gente mesmo, né? A Letícia continua, eu posso pensar que sou calma, mas o outro me vê como um poço de ansiedade. O outro me constitui. O outro recebe a minha ação. E ele me deve a situação no modo como ele compreendeu. Como ele acolheu. Quem eu sou para essa pessoa, ou quem eu sou para mim mesmo. Não é o que eu penso de mim, mas é o que sucedeu no outro, o que o outro coletou. Eu sou o resultado dessa interação. Eu não sou ninguém a mim mesmo, mas também não sou ninguém só pelo olhar do outro, porque, né, é um olhar co-constitutivo, né? Não é o outro como se fosse uma categoria e eu uma outra categoria, né? É um encontro, né? É algo que emerge, né? É co-constituição, é interconstituição. Né? Por isso a possibilidade de empatia, por isso a possibilidade de resistência ao olhar do outro, né? Nesse contato, né? Por isso afinidades, por isso repulsões, né? E ainda a Letícia coloca que a Critelli esclarece bem essa questão de ser no mundo com os outros. Se a Letícia quiser comentar a respeito. Né? Eu coloquei cortinas e casa a partir da fala da Tati. Essa tradição está na carne, né, gente? É isso que é complicado, isso é complexo, né? Onde a gente vai desmoronar na carne a tradição. Senão fica mais um contexto abstrato, né? mais uma categoria. Estou me desmoronando. Como fazer isso se materializar numa presença? Né? Tem muita gente que fica, né? Vou me desmoronar. E enquanto presença não muda nada, né? Só fica mais um mentalismo, né? O mentalismo do desmoronamento. Ah, olha como eu estou me transformando.
A gente faz 500 anos de terapia e não transforma nada, só fica criando arquivos categoriais de desmoronamento. Talvez é uma palavra boa para isso, para a gente pensar coletivamente a atitude, né? Aprendizado da presença, Saramago como o nosso, ele é um dos fatores-chave aqui que a gente discute. A Karen coloca, sei que isso é constantemente trazido, mas teria como alguém me reesclarecer que é o ôntico, que é o ontológico, por favor? Aí o Ederson já colaborou, o ôntico tem a ver com os entes, o lógico tem a ver com o ser. Né? Lembrando que os entes são tudo que existe, né? Inclusive a gente. O jogo, né? Eu acho que o ente, o ontológico e o ôntico, eu posso falar, quem quiser comentar também. E o Guilherme fez uma colaboração interessante aqui, o livro introdutório, Contemplações Fenomenológicas entre Clínica e Arte, que na parte introdutória explanifica isso. Foi o único lugar que eu consegui me trazer, entender essa questão do ôntico do ontológico. Pulou aqui, deu uma pulada aqui na... Eu estava falando, sumiu e sumiu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, Guilherme, você tem o PDF, a gente podia também fazer essa leitura do prefácio para esclarecer o ôntico ontológico. Então, eu não tenho o PDF desse livro. Eu comprei ele lá na Via Verita. Mas onde? Na Via Verita, da editora Via Verita. Via Verita. Peraí. Não, se você puder dar uma pesquisada... Qual que é o nome? Galera, quem quiser, enquanto ele está pesquisando, também pesquisar Contemplações Fenomenológicas entre Clínica e Arte, a gente faz, o importante é o encontro, esses conhecimentos que na parte introdutória, ela explica de uma maneira bem clara conceitos bem complexos do Heidegger. Então, por isso, eu acho ele um livro ótimo, apesar de ele não ser um livro introdutório. Ele vai falar sobre a relação entre fenomenologia e arte. Só que a parte introdutória dela, ela explica de maneira muito didática, com conceitos muito complexos do Heidegger. Por isso eu acho um livro maravilhoso. Letícia coloca, ontológico para mim são as condições constitutivas do ser. Tempo, mundo, ser com os outros, corpo, espaço. Ôntico é a forma particular que cada um irá lidar com essas constituições. Pelo menos assim que aprendi. A gente vai montando nosso mosaico. Deixa eu ler direitinho, eu destaquei o prefácio, mas não li com calma a que o Guilherme escreveu. O ôntico tem relação com a dimensão concreta, o material dos entes. Quer falar, a Juliana mandou no chat um link para dissertação que esse livro é baseado. Ah, que legal. Pode ver por ele. Pode ser que tenha um prefácio lá. Então, gente, estou até clicando aqui. Uhum. Quem puder dar uma olhada, a gente vai fazer É exatamente, a dissertação é exatamente o livro. Ah, é? Ah, que legal. Se vocês quiserem, a gente insere no nosso cronograma. Entendeu? Né? O pessoal quer dar uma lida, né, no prefácio? Para quando, gente? Vocês querem não é o prefácio, é a parte de introdução inteira do livro. Vários conceitos. Gente, vamos combinar uma coisa? Vamos dar uma olhada, e aí, enquanto coletivo, e aí, semana que vem, mesmo que eu não esteja, vocês se organizam se vocês querem trabalhar a introdução, que a gente insere, né? De repente pode ser interessante, tá? Vamos combinar assim? Isso mesmo, Juliana, esse que é o livro. Poderia ficar como uma sugestão de leitura complementar, por exemplo, para quem quiser aprofundar mais ou esclarecer algum conceito, enfim, principalmente para quem vai facilitar e tal, alguma coisa que fique meio confusa. Sim. Porque não sei se cabe, né, a gente inserir outra leitura, como o Guilherme disse que é o livro inteiro, né, então... Ah, é complicado, né? Não é o livro inteiro, mas a primeira parte, tipo, o projeto de pesquisa dela. Então, Sim, mas eu digo por conta dessa questão do cronograma, a gente teria que reservar algumas semanas se fosse estudar ele, né? Realmente, é bastante coisa. Enfim. Vamos continuar aqui.
Ação de vivência estrutural, o livro é esse. Mas a gente fica assim... Gente, isso pode ser uma bibliografia... O tempo passa e a gente nem vê, né? A gente pode criar um projeto mais para frente também para fazer leituras complementares, né? Recomendo a Analítica do Sentido, que é um livro muito legal que estou lendo sobre Heidegger. E assim, gente, eu posso falar um pouco assim do que eu achei da leitura. Primeiro, assim, essa percepção do ente, do ôntico e do ontológico, tá, gente? Partindo da pressuposição que é o primado dos entes, dos existentes no mundo, como o homem como um existente entre outros, gente. O que me sensibiliza da minha leitura do Heidegger, quando ele fala de ôntico e ontológico, pelo menos é uma percepção, tá, gente? Tá? É que, assim, o ser humano, ele vive a ambiguidade consigo próprio de se relacionar como um ente entre outros ou como um ser com singularidade. Eu digo na nossa relação com a gente e com os outros, né? A gente pode se vulgarizar como um ente entre outros, como uma matéria entre outros, até no processo de coisificação. Por isso não faltam no mundo as relações objetais, né? No quais as pessoas se tratam como objetos, né? Como uma consumação. Até como uma forma da gente se autodefender das interrogações da vida. A dimensão do ser, ao mesmo tempo que é uma clareira que nos abre para um contato extraordinário, também é um comprometimento, é um investimento. Entendeu? Então, esse jogo, eu demorei um pouco para entender, eu posso até estar errado conceitualmente, mas eu sinto assim, tá, gente? Que a gente, conosco mesmo, com as pessoas que nos cercam, a gente vive um jogo entre a gente, do ôntico com o ontológico nas relações, essa intersubjetividade que nos constitui. Porque é tenso a gente se interrogar. E tem hora que a gente gostaria de quase ser uma ameba. E tem hora que a gente gosta de se entregar para o outro de uma maneira alienante, né? Entendeu? E fazer do outro também, do contato, uma alienação, né? Um ente, uma existente entre outros. Que aí, do ponto de vista da experiência, tanto faz se a gente é o livro, se a gente é esse celular aqui, se a gente é um notebook, se a gente é humano. Que pode haver um movimento de coisificação. Né? Não, e que a gente... é um movimento que é impossível. É impossível porque a estrutura nossa é essa intercorrelação do ôntico com o ontológico. E ele fala que o ôntico é o mais próximo, que a gente se lança no mundo, a gente nasce da barriga da mãe, a gente nem consegue ainda elaborar muito onde a gente está, né? Então, a gente, se não tiver o acolhimento familiar que nos subjetive, a gente se objetiva. Principalmente numa sociedade capitalista de consumo, onde o ser humano pode ser uma peça numa produção em série. Né? Então, a gente vive. O ente tanto pode ser o existente, num sentido valorizado, como pode ser a vulgarização, a coisificação do ser. Né? E o ser humano não é isso, a gente retomando a leitura dos parágrafos anteriores, o ser humano não é um ente como todos os outros. Entendeu? O ser humano não é um livro, o ser humano não é um depositário de lixo, não é uma lata de lixo. O ser humano não é, entendeu? E o que é a interrogação. A interrogação que nunca se fecha. Né? E no que se refere a falar Mila, as questões da antropologia, da sociologia, da psicologia, que eventualmente podem também categorizar o humano e transformá-lo e reduzi-lo como um ente científico. O ente científico psicologizado, né? Ou sociologizado, ou antropologizado, um objeto. Né? E aí, dentro de um movimento no qual, ao citar Descartes e ao citar Kant, né, eu não entendo quase nada de Kant, tá, gente? Né? Eu tenho uma formação filosófica, até escrevi algumas coisas, mas eu não entendo quase nada de Kant, mas o Kant foi um dos grandes autores da modernidade que tematizou a questão do sujeito,
em sua estrutura. Estrutura enquanto sujeito. O tema do sujeito foi a grande emergência do Kant. E quando ele fala que existe uma reprodução escolástica no Descartes, a reprodução escolástica é a tradição religiosa, principalmente advinda do cristianismo, no qual existe o homem em relação a Deus, né? E o Kant, no texto que o Heidegger coloca, ele vai dizer que houve, ao mesmo tempo que houve toda uma purificação do objeto em Kant, né? A objetividade científica, a matematização, mas toda essa purificação matemática de um objeto puro, do conhecimento, né? Acredito que vocês saibam algumas coisas de Descartes, mas Descartes é o penso, logo existe, é o primado do pensamento em relação à existência, né? E aqui a gente está falando de um existencialismo fenomenológico, né? Ao contrário, né, que o existencialismo fenomenológico constitui nossas ideias, constitui a história, constitui a cultura, mas ele vai dizer que todo esse cartesianismo objetivador, matematizador, purificador, só foi possível porque tinha como solução final o Deus, né? O Deus como criador de tudo, inclusive da razão, né? Inclusive do pensamento, né? Por isso que é reportar a escolástica medieval, né? Explicando que a Camila estava em dúvida, né? Só foi possível pensar a racionalidade em Kant tendo como questão de fundo a existência de Deus, né? E que de alguma forma vem o humanismo desconstruindo essa existência de Deus, né? Como uma produção demasiadamente humana, demasiadamente fenomenológica, né? Então, e aí é que entra, eu acho que esse capítulo me tocou nisso, né? Toca na questão da articulação do ente e do ser, do ponto de vista da vida. Não são conceitos, tá, gente? Como é que a gente, às vezes, acorda com um dia que não quer experienciar nada de muito humano, né? E tem dias que a gente se abre como uma fonte caudalosa para as interrogações, né? Tem dia que a gente queria ser a avenca que está no terraço aqui do meu apartamento, né? E não dá, gente. Tenta, a gente fica assim, né? Na posição assim, vegetativa. Não adianta, não consegue, não sou um vegetal. Não sou, né? E ao mesmo tempo... que isso acontecesse só comigo. Não, tem hora que eu queria ser meu travesseiro, entendeu? Né? Entendeu? Então é isso, né? E por outro lado, né, a questão da tradição que nos constitui na carne, né? Está na carne a tradição. E ao mesmo tempo não é desvalorizar a tradição, mas saber que a coisa mais horrenda do mundo é a pessoa que se norteia a vida inteira por tradição, né? É uma lástima para a pessoa, né? Porque a dimensão do ser, né? A tradição é o depositário cultural das categorias do humano, né? Cristalizadas, né? E o vivido é uma abertura, né? Abertura que vai desmoronando, né? Então é isso que eu queria compartilhar enquanto olhar com vocês, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tenho uma questão de ordem, gente, que eu vou fazer uma fala no congresso, eu tenho que às 18h30 sair para... O congresso é às 19h, mas me convocaram como palestrante para chegar às 18h30. Então eu vou ter que sair daqui a pouco. Se vocês quiserem continuar, beleza. Posso até sair mais às 18h40. Mas... Ou então a gente faz como a gente fez, já que... Vocês querem começar a fala do Ederson agora, 18h15? Senão a gente atrasa uma semaninha lá no nosso calendário, a gente fica mais uma semana juntos. já institucionaliza isso. Gente, eu não tenho... Vocês têm obrigação com o calendário, gente? Entendeu? Já basta os compromissos institucionais da universidade. E se nesse espaço de encontro a gente ficar muito calendarista... Vocês acham, gente? 18h15, acho que o Ederson vai abrir fenomenologia, né? Vai inaugurar um campo, né? Eu acho que é isso. Ia ser muito corridinho, porque eu sei que tem muita gente que 7 horas vai para a faculdade, etc. Né? Pode ser, Ederson? Vamos inaugurar a fenomenologia segundo Heidegger semana que vem? Pode ser, sim. É um outro tema mesmo, né? Vamos combinar, gente? Vamos já reencadear o nosso calendário, tudo bem? Que a gente fica mais tranquilo. Você pode atualizar o calendário, Camila? Uma semaninha a mais? A gente vai ficar mais uma semana, tá, gente?
Pode deixar. Eu acho que até a última semana não tinha nada Ah, é? programado ainda, então Eu acho tinha que vai ter deixado, um atraso. eu tinha deixado umas duas semanas meio com vão, assim. Deixei de reserva. Sabia que ia acontecer isso. Ainda bem. Tá? Gente, vocês querem compartilhar alguma coisa? Quem falou que pode falar de novo? Quem ficou quietinho vai ficar quietinho até semana que vem, gente. Não tá com um comichãozinho de conversar, não? Compartilhar? Tão bom, me sinto tão bem quando eu falo com vocês. É um dos espaços que eu mais me sinto à vontade. O pessoal tá digitando Hannah Arendt, gente, é extraordinária, gente. Está na minha lista de pesquisa, não é nem de leitura, tá? Eu fiz um curso na revista Cult sobre a Hannah Arendt, fiquei assim, impactado. Podemos, inclusive, em 2022, estudarmos Hannah Arendt, por que não? Certo? Olha quanto positivo. Mas, assim, vai ser uma aventura, porque eu, assim, eu não li... Tu quer, assim, que a gente termine em setembro, e aí de setembro até dezembro, até 2022, a gente não vai ter mais encontro? É isso que tu tá propondo? Não, aí eu tenho que fazer um projeto... Bom, tem dois movimentos, a gente pode criar um intermediário que é informal, porque aí eu tenho que fazer um outro projeto piloto. Porque eu fico pensando que essas coisas, essas dicas que a gente fica assim, tipo, a gente podia ler tal coisa, a gente podia fazer como a gente fez ano passado, assim, os 2 últimos meses de encontros informais para a gente ler esses acréscimos. Gente, eu adoraria, seria assim, a produção do encontro, né? A gente queria um encontro oficial extensionista para ver o que brota. O que brotou, a gente fica de outubro, novembro, dezembro, com as coisas que brotaram, beleza? Mas é informal, não tem certificado. A gente está tão preocupado. Eu estou tão preocupado eu ganhar um certificado, gente. Vai fazer tanta diferença na minha vida. Né? Que será de mim sem ter um certificado? Estou brincando, estou sendo irônico, né, gente? Eu adoraria que a gente... Então já vamos anotando. Guilherme já falou fenomenologia e arte. Tem muita fala aí de Hannah Arendt. A gente monta enquanto coletivo. Não é eu nem a monitoria montar. A gente tem um horizonte mais ou menos para setembro do projeto certificado. E depois a gente vai vamos fazer um projeto desmoronado, pode ser? Vamos fazer um projeto desmoronado? Eu acho que aí tem tudo a ver. Né? Já está pondo no Google Hannah Arendt, a gente tem até setembro para ver. Pega o calendário, deixa mais umas 2 semaninhas para o certificado, para a gente ter uma margem, que a gente está vendo que às vezes tem uma margem aqui, uma defasagem, né? Defasagem produtiva, né? Não é ruim. Mas já peço para quem tiver afim, pega o calendário, vê como é que está outubro, novembro, dezembro. 6 de dezembro é meu aniversário, esse cai numa quinta-feira, a gente faz uma festa. Entendeu? Tá? Então é isso, gente. Beleza? Semana que vem, cuidem do nosso filhote. Nosso filhote é um encontro, gente. Eu sou só o DJ daqui. Tá? Vocês vão ter a Camila e o trio de monitoria para fazer a discotecagem aqui nas próximas 2 semanas. Eu não vou poder semana que vem, que o avião que eu vou pegar é às 18 horas. Não tem nem chance. Tá? Não tem nem chance de eu estar no avião. Modo avião, não tem chance de eu estar com vocês semana que vem. Mas, assim, cuidem do nosso filhote, tá, gente? Cuidem da nossa cria. A gente se vê em breve. Mais alguma coisa? Senão a gente finaliza agora. Semana que vem a gente tem o Ederson. E na outra semana, quem é, Camila? Para a pessoa já se antecipar. É o Márcio. Ah, é o Márcio. Então a gente está... E galera, entrem no site para vocês preencherem as facilitações, tá, gente? Cada um é uma gota no oceano, nesse nosso oceano de encontro. Beleza? Fernando. Oi. Eu queria fazer uma sugestão em relação ao grupo do WhatsApp. Diga. Acho que tem que atualizar, né? Porque, por exemplo, a capa do grupo é Carl Rogers. Poderia colocar já o Martin Heidegger, né? Não, Ederson, a gente está com 2, a gente tem o Watts 2020 e o 2021, é isso que a gente pediu. Entendeu? Porque teve gente que não teve, eu imagino que teve pessoas que não quiseram, inclusive.
participar, outros que não puderam, enfim. Eu estou convivendo com 2 watts, tá? Ah, só estou em um, não sabia. Então, é isso. Camila, por gentileza, é isso que eu falei no começo, acho que você não estava. Passa o Watts 2021, tá? Que eu vi, inclusive, que você compartilhou coisa para o pessoal de 2020. Dá para compartilhar, não tem problema, estou nos 2. Os 2 grupos estão no coração, mas algumas pessoas até saíram do 2020, outras disseram que não tinha horário, enfim. E, inclusive, né, enfim, a gente estamos vivendo a experiência. Foi o caso, um dia a gente junta os 2, mas acho que tem um movimento 2020 que está diferente de 2021. Então, passa aí, para quem está nos 2, continua nos 2, eu estou nos 2. Vocês podem ver que tem respeitando aqueles que não quiserem entrar na jornada 2021 por algum motivo, tá? Inclusive como ouvinte, tá, gente? Teve gente que, assim, se vocês quiserem comentar, pessoal de 2020, olha, o final de 2020 está mais do que convidado para ser ouvinte, entendeu? Tinha 40, 50 pessoas, mas e não tem no 2021 as 40 e 50 em 2020, pode ter umas 20, tá? Alguma coisa aconteceu, pessoal, nem todo mundo migrou para 2021. A vida são passagens, tá? Camila já mandou aí, né, Camila, né? De novo, né? Quem quiser... Pessoal, todo mundo... O último informe, para quem está como ouvinte, não se credenciou no encontrohumanismo@gmail.com, precisa se cadastrar, precisa demonstrar o interesse para que entre na lista de presença. Já recapitulo de novo. A Unifesp tem compromisso com 100 inscritos. Os ouvintes, pode ser, não estou prometendo, que em setembro, com 75% de presente, eu envio uma lista dos ouvintes que tiveram 75% de presença para que a Câmara de Extensão aprecie. Pode ser, não estou prometendo, porque eu não sei o que vai acontecer com a universidade até setembro, tá? Mas todos que tiverem interesse em serem reconhecidos como ouvintes, é isso? Enviem para encontrohumanismo@gmail.com o interesse, se ainda não fizeram, tá bom? Então é isso, gente. Boa semana. Eu vou finalizar nossa gravação agora. Crescemos mais um pouco hoje. Interromper a gravação, abração. Depois pode conversar mais um pouquinho depois da gravação. Qualquer dúvida. Interromper a gravação.